Irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre todos, sobre a sua vida e na sua casa, e que Deus possa nesse momento olhar para você com aquele olhar que nós gostaríamos de receber neste momento de tanta dificuldade. Nós vamos iniciar o nosso devocional Momentos com Deus e nós vamos iniciar cantando o hino Seu Maravilhoso Olhar. Cantemos. Graças a Deus. Queridos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Vamos ler apenas 2 versículos, o verso 61 e o verso 62, que diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que essa palavra seja como base para a nossa ministração nesta noite e que ela seja importante para nós todas as vezes que buscamos a presença de Deus. Também o seu olhar vai nos falar muito. Veja que o olhar é uma das características mais lindas do ser humano. E se ela é linda para o ser humano, então o olhar de Cristo para nós é espetacular. Assim temos como tema para a nossa meditação nesta noite é o olhar de Cristo para mim e para você. Através de um olhar, as pessoas podem demonstrar amor, podem demonstrar compaixão e alegria, mas também com o mesmo olhar, demonstramos também coisas negativas. Por exemplo, ódio, raiva, angústia e dor. É por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma, pois eles refletem muito bem o que estamos sentindo em seu interior. A psicologia defende a tese de que nós vemos nos outros o que nós somos interiormente. Isso fala de Cristo. Quando Ele olha para nós, Ele olha com aquele olhar daquilo que tem dentro. E assim falamos nesta noite, ou falaremos nesta noite, sobre 3 olhares de Cristo. Um olhar de amor, um olhar de compaixão e um olhar de encorajamento.
Quando falamos aqui de um olhar de amor, nos remetemos para a palavra do evangelista Lucas, no capítulo 19, que narra um encontro tremendamente maravilhoso de Jesus com um publicano, com Zaqueu. E naquele dia foi algo tremendo, porque Zaqueu era uma pessoa mal vista pela sociedade, porque era judeu e cobrava impostos dos judeus para o governo romano. Ele era odiado pelo povo. Mas um dia ele ficou sabendo de alguém que fazia com que as pessoas se sentissem bem em seu olhar, que os pecadores se sentissem bem. E ele queria conhecer essa pessoa, e um dia ele recebeu a notícia: olha, Jesus de Nazaré está passando aqui na cidade de Jericó. E todos correndo para a avenida principal, Zaqueu corre também, e ele, pelo fato de ser de pequena estatura, ele não consegue ver Jesus, ele corre na frente da multidão e sobe numa árvore. E lá de cima ele fica aguardando, porque ele queria ver Jesus. E para a surpresa dele, Jesus para debaixo da árvore, olha para cima, olha para ele e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém hospedar em sua casa. Zaqueu desce de um salto e põe as suas mãos nas mãos de Jesus. E Jesus olha para ele com um olhar de amor, aquele amor que foi negado pela sua sociedade, pela sua comunidade. Zaqueu leva Jesus para a sua casa e Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Segundo, um olhar de compaixão de Jesus. João 8, de 1 a 11, narra a história de uma pobre mulher adúltera. Essa mulher foi pega em flagrante de adultério e foi levada à presença de Jesus para receber o seu veredito. Os homens queriam pegar Jesus em alguma falha, como hoje se faz aí com o nosso presidente. E interessante que ele apontou para a lei. Olha, a lei diz que se for pega em flagrante de adultério, ela tem que ser apedrejada. Mas se Jesus falasse que não, Jesus estava contra a lei. Eles perguntam a Jesus e aguardam o seu veredito. E Jesus, com aquela sabedoria, coisa que lhe é peculiar, ele diz para os seus acusadores, os acusadores da mulher: pois bem, cavalheiros, já que essa mulher foi pega em flagrante de adultério, vocês aí, aquele que não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar pedras. E ali todos foram acusados pela sua própria consciência e começaram a se evadirem, a se retirar da presença de Jesus. E o texto diz que Jesus baixa a sua cabeça para lhe poupar a vergonha. Mas depois Jesus levanta e olha somente para a mulher diante dele. E ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E ele diz para a mulher: vai e não peques mais. Se eles não te condenaram, nem eu tampouco te condeno. Este é um olhar de compaixão. Aquela mulher jamais imaginaria que saía viva daquela armadilha satânica. Mas Jesus olha para ela, olhou para nós, olha para mim, para você, com esse olhar de compaixão diante daquele que nos acusa. Por último, um olhar de encorajamento. A Bíblia diz que dos céus, Deus olha para mim e para você. É assim que fala o autor do segundo livro das Crônicas. Amados, eu fico imaginando como seria o olhar de Cristo para mim. Ao contrário que muitos pensam, Jesus não fica nos olhando para encontrar defeitos em nós e ver as coisas erradas que fazemos. Não. A Bíblia diz em 2 Crônicas 6:9,
que o olhar do Senhor não é olhar de acusação, mas de bondade e misericórdia. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Concluindo aqui a nossa palavra, o olhar de Jesus é aquele que nos acolhe, abraça e traz para perto dele. O olhar aqui, como diz o evangelista Lucas 22, 61 a 62, diz que houve uma troca de olhares. Essa troca de olhares foi marcante também para Pedro e fez ele repensar sua atitude, olhar naquele momento quando Jesus olha para ele e confronta. Amados, aquele momento tão marcante na vida de Pedro é que ele lembra das palavras de Jesus. Jesus olha para ele olha para o Mestre, ele se arrepende e volta para o Mestre. A Bíblia diz que ele chora muito. Oremos. Pai querido, que esse momento, que estejamos sob os teus olhares, esse olhar de amor, de compaixão e de encorajamento para nós que vivemos cercado por problemas e dificuldades. Dá-nos força para vencer e para termos a vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E aqui, amados, fica o nosso aperto de mão, o nosso abraço carinhoso e o nosso beijo para você. E a saudação da pastora. Um beijo a todos. Glória a Com Deus. Deus, fiquem na paz. Amém. Glória a Deus. O olhar de Jesus.